Olá pessoal, estamos aqui hoje de novo, iniciando mais um devocional com o livro Café Deus Pai, do Júnior Rostirola, porções diárias de renovação. Esse é o volume 3 da edição de 2023, não sei se a câmera vai focar ali. O título de hoje é O Poder da Mesa. Então vamos à leitura. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima, ele disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Então isso está escrito lá no livro de Lucas, no capítulo 19, versículos 5 e 6. Iniciando aqui a leitura do que o Júnior escreveu. De todos os lugares em uma casa, não existe um de maior comunhão do que a mesa. E ao redor dela que nos reunimos com nossa família para as refeições, mas não só isso, ao redor dela que nos reunimos tanto para confraternizar quanto para decidir coisas fundamentais. Zaqueu foi ao encontro de Jesus naquele dia com uma única missão: ver Jesus. Contudo, algo mais aconteceu. Ele teve a graça de ouvir Jesus dizer-lhe que iria à sua casa. Então, pôde se assentar à mesa com o Senhor. No lugar em que Jesus está, a transformação acontece. Por isso, a vida de Zaqueu foi transformada pela comunhão que teve com Cristo. Hoje procuro viver muitos momentos construtivos que gerem crescimento, desde a experiência de tomar um café com minha família e meus amigos até os planejamentos das coisas do reino. Mas nem sempre foi assim. Houve um longo período da minha vida em que eu nem sabia que uma família poderia se reunir para fazer uma simples refeição. Quando estou à mesa, principalmente para um café, gosto de conversar, olhar nos olhos e, claro, sentir o aroma do que um bom e delicioso café. Zaqueu criou memórias para ele e toda a sua família ao buscar se encontrar com Jesus. Quando fui ao encontro de Jesus, também passei a criar memórias marcantes. Faça como Zaqueu, busque o Senhor para viver uma vida intencional com lembranças marcantes. A vida com Deus é sobre relacionamentos, não regras. A frase de destaque de hoje: saiba que hoje é o Dia Nacional do Café. Oh, legal, não sabia. É tão bom apreciar uma boa xícara de café em boa companhia. Aproveite esta data e convide alguém especial com quem você não se encontra há algum tempo para desfrutar com você. O devocional de hoje é o 144. A leitura bíblica recomendada é 1 Coríntios, capítulo 12. A palavra-chave é comunhão. Oh, que interessante. Hoje lá na igreja vai ter um café pro pessoal lá. Então eu nem sabia que era por causa disso, mas faz sentido. Que bom. Vou chegar mais animado lá. Então, iniciando aqui a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 12. Os dons do Espírito Santo. Meus irmãos, quero que vocês saibam a verdade a respeito dos dons do Espírito Santo. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, vocês eram desviados das várias maneiras para a adoração dos ídolos, os quais não têm vida. Por isso, precisam compreender que ninguém que diz que Jesus seja maldito pode estar falando pelo poder do Espírito de Deus, e que ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser que seja guiado pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá
a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova de presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, para outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento, para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, para outra, dá o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito, uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, é o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Massa. Muito legal isso. Um corpo e muitas partes. Cristo é como um corpo, o qual tem muitas partes, e todas as partes, mesmo sendo muitas, formam um só corpo. Assim também todos nós, judeus e não judeus, escravos e livres, fomos batizados pelo mesmo Espírito para formar um só corpo. E a todos nós foi dado de beber do mesmo Espírito. Pois o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas. Se é preciso dizer, já que não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o ouvido disser, já que não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixo de ser do corpo. Se o corpo todo lhe fosse olho, como poderíamos ouvir? E se o corpo todo fosse ouvido, como poderíamos cheirar? Assim Deus colocou cada parte diferente do nosso do corpo conforme ele quis. Se o corpo todo fosse uma parte só, não existiria corpo. De fato, existem muitas partes, mas um só corpo. Portanto, o olho não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. E a cabeça não pode dizer para os pés, não preciso de vocês. O fato é que as partes do corpo que parecem ser mais fracas são as mais necessárias, e aquelas que achamos menos honrosas são as que tratamos com maior honra. E as partes que parecem ser feias, recebem um cuidado especial, que as outras mais bonitas não precisam. Foi assim que Deus fez o corpo, dando mais honra às partes menos honrosas. Desse modo não existe divisão no corpo, mas todas as suas partes têm o mesmo interesse umas pelas outras. Se uma parte do corpo sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma é elogiada, todas as outras se alegram com ela. Pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte desse corpo. Na igreja, Deus pôs tudo no seu lugar. Em primeiro lugar, os apóstolos, em segundo, os profetas, em terceiro, os mestres, em seguida, os que fazem milagres, depois os que têm o dom de curar, ou de ajudar, ou de liderar, ou de falar em línguas estranhas. Nem todos são apóstolos, os profetas, ou profetas ou mestres. Nem todos têm o dom de fazer milagres, nem de curar doenças, nem de falar em línguas estranhas, nem de explicar o que essas línguas querem dizer. Por isso, se esforcem para ter os melhores dons. Porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Amém. Muito legal essa leitura de hoje. Me pôs para refletir em vários pontos aqui enquanto eu estava lendo. Até assim que parar o vídeo aqui, eu vou ler de novo algumas partes ali para repensar. Que eu tenho percebido que todo dia que eu faço essa leitura aqui com vocês, eu acabo tendo uma visão diferente
de tudo que está acontecendo, sabe? Na minha vida e das coisas que eu venho fazendo, tipo, me coloca para refletir melhor sobre as situações da vida, né? Mas é isso. Quero agradecer a todo mundo que assistiu até aqui. Deixe seu like, compartilhe com aquele seu amigo que está precisando, de repente, ouvir essa palavra. De repente, Deus tocou no teu coração enquanto você estava me ouvindo aqui, ler esse trecho. Compartilha com ele, marca o sininho. Amanhã tem a leitura do dia de amanhã. Então, o projeto aqui é assim, todo dia eu faço a leitura de uma página do livro Café com Deus Pai. Então hoje foi a do dia 24 de maio, amanhã vai ser a do dia 25 e assim por diante. Se está fazendo sentido para ti, se inscreva, deixe seu like. Já quero agradecer aqui as 33 pessoas que estão me seguindo aí de antemão. Espero que esteja sendo útil para a vida de vocês também, porque para mim está sendo muito bom. Tá abrindo muito a minha mente, a minha vida. Parece que a vida tá mais leve, sabe? Tá muito legal. Eu espero que em breve essa transformação também comece a acontecer na vida de vocês. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Bom domingo para vocês. Aproveita o cafezinho, que hoje é o dia do café. Eu não sabia. É isso aí. Valeu.